Vamos lá, a aula de hoje, vozes verbais. Então, nós temos a voz ativa, onde você dá maior ênfase ao agente, maior destaque ao agente, ou seja, quem praticou a ação. Então, na voz ativa, o sujeito vai ser agente. Na voz passiva, eu vou dar maior ênfase ou maior destaque ao alvo da ação. E aí, o sujeito vai ser paciente. Tá? E nós temos também a voz passiva sintética, quando você coloca o pronome apassivador ali. Procura-se casas para alugar. Então, aí como que eu vou pegar quem procura algo? Aí vem aquela questão, só ocorre com o verbo transitivo, ou seja, transitivo direto. Aí como que fica? Casas para alugar são procuradas. Então aí eu estou colocando a voz passiva analítica. Então, voz passiva sintética, ela é utilizada com o pronome apassivador se. Tá? E nós temos a voz passiva, voz reflexiva. O que vem a ser a voz reflexiva? O sujeito é agente e paciente. Maria olhou-se no espelho. Ela cometeu a ação de olhar e recebeu essa ação. O jogador, não, ele machucou-se, ou seja, a pessoa machucou a si mesma, ou seja, a si mesma. Ela cometeu a ação e foi alvo da ação ao mesmo tempo. Então vamos agora ao livro. São 3 as vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva. A flexão da voz acontece porque o verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto permitem que o sujeito apareça como agente, paciente, agente e paciente, no caso da reflexiva. Da ação. Voz ativa, sujeito, agente. O sujeito é agente da ação verbal, portanto, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo, o leitor escreveu a carta. A forma verbal escrever, da voz ativa, o sujeito, o leitor, é agente e, no caso, a carta é o alvo, o objeto direto, o alvo dessa ação verbal escrever. Então, na voz ativa, vou ter sujeito agente, verbo de expressação e o alvo da ação, que é o objeto direto. Voz passiva, sujeito paciente. Aí eu vou querer dar o quê? Maior ênfase, maior destaque ao alvo da ação. O sujeito é paciente da ação verbal. É ele que sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica e sintética. Então, a voz passiva analítica, formada por uma locução verbal, o verbo auxiliar, o verbo principal. Então, a carta foi escrita pelo leitor. No caso, aí, o sujeito é paciente, a carta. Locução verbal foi escrita. E o que vem lá no final, ou seja, o sujeito da voz ativa vai ser o quê? O agente da passiva. Na minha explicação preliminar, eu esqueci de falar com você sobre o agente da passiva. Tá? Então, a voz ativa vai ter o sujeito agente, o verbo, que expressa ação transitivo direto, e o alvo da ação, que é o objeto direto, no caso ali a carta. Na voz passiva analítica, você vai ter o sujeito paciente, no caso a carta, vai ter a locução verbal, verbo auxiliar, mas o verbo principal foi escrita pelo leitor, que é o agente da passiva. Tá? Observação. Agora a voz passiva sintética, formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, ele vai pedir 2 complementos. Pode ver que não está aí transitivo indireto,
No caso, tem que ser transitivo direto e indireto. Do singular ou plural e o pronome apassivador se. Vendem-se apartamentos. Então, o verbo transitivo direto, quem vende, vende algo, vende o quê? E apartamentos, que é objeto direto. Aí, para você pegar, certificar que realmente é o caso da voz passiva sintética, você vai tentar fazer o seguinte teste. Qual é o teste, Luiz? Vai tentar passar para a passiva analítica. Então, apartamentos são vendidos. Pronto. Está resolvido. Tá? Eu estou falando isso porque nós já vimos aí no nosso estudo o sujeito indeterminado, que é o verbo, mas o pronome ser. Tá? Aí, no caso, lá não vai ser, igual está aqui. Nem transitivo, né? Direto e nem transitivo direto e indireto. Vai ser o quê? Verbo intransitivo ou transitivo indireto, no caso de lá, tá bom? Aí, prosseguindo, voz reflexiva, sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. O sujeito, agente e paciente pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Isto é, recebe uma voz praticada por ele próprio. Uma ação praticada por ele próprio. Exemplo, o leitor julgou-se um gênio. Ou então, o aluno julgou-se um gênio. Tá? Então, o leitor, sujeito, paciente e agente, julgou-se o verbo na voz reflexiva, um gênio, objeto direto. Aí vem aquela perguntinha, Luiz, como que será que eu não vou confundir lá com a voz? Mas isso aí é uma questão de interpretação. Só interpretando você vai perceber que o sujeito ele comete e sofre ação. Tá bom? Não, em língua portuguesa não tem adivinhação. Você entendeu, colocou em prática aquilo que foi explicado, com certeza você vai acertar tudo.